Muitas divergências giram em torno da verdadeira natureza do Filho de Deus, Jesus. Muitos não sabem que quando Jesus pisou neste solo, ele era ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como provar essa grande verdade? Venha comigo e mergulhe na dimensão da revelação de Deus para os homens. Então, Jesus, quando andou aqui neste solo contaminado pelo pecado, ele possuía duas naturezas, uma humana e a outra divina. Então, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, como provar? A Bíblia está repleta, está recheada de versículos que provam essa grande verdade. Por exemplo, está escrito nos Evangelhos que Jesus estava em um barco e cansado, ele estava dormindo, ele estava fadigado. E o barco sobreveio uma grande tempestade. Ora, a palavra do Senhor já dizia antes em Isaías capítulo 40, versículo 28, que o Eterno, o Santo, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa e nem se afadiga. Não há esquadrinhação em seu entendimento. Ou seja, Deus não se cansa. Ele é Deus. Mas Jesus estava cansado, pois ele estava dormindo. E os discípulos estavam apavorados e foram despertar a Jesus. Quando eles chegaram e despertaram Jesus, Jesus se levanta, vai, repreende o mar e o vento forte. E a Bíblia diz que tudo veio a bonança a ponto de os discípulos dizer: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A voz, ou a sua voz. Ou seja, Jesus falou: acalma-te vento e aquieta-te mar, ou vice-versa. E aquietaram. E eles ficaram assombrados, porque somente Deus tem poder sobre a força da natureza. Ou seja, Jesus aí prova suas duas naturezas, a humana e a divina. Outro fato interessante está em Marcos capítulo 2, quando Jesus cura o enfermo ou o paralítico de Cafarnaum. Jesus, quando viram a fé daqueles 4 homens, eles descem aquele paralítico em uma espécie de cama pelo telhado, e Jesus, olhando a fé dos 4 homens, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Não obstante, houve murmurações por parte dos hipócritas religiosos. Jesus repreendeu-os e disse: como é mais fácil dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e anda. E disse que o paralítico levantou. Ou seja, Jesus demonstra aí duas naturezas, ou melhor dizendo, Jesus mostra que ele era Deus aí nesta história, neste fato, neste episódio. Porque os fariseus diziam: não tem ninguém que possa perdoar pecados a não ser Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus mostra claramente que ele era Deus aí, mostrando que podia fazer o sobrenatural, que era curar um paralítico, certo? A Bíblia não fala a natureza daquela paralisia, não sei se era de nascença ou não. Ou seja, a Bíblia não mostra, mas mostra que Jesus curou aquele paralítico. Somente Deus poderia realizar um milagre como aquele. E também perdoar o pecado daquele paralítico. Pois Jesus mandou eles escolherem o que eles queriam, o que era mais fácil dizer. E naquela mesma hora Jesus fez as duas coisas: perdoou os pecados que somente Deus pode perdoar e curou aquele paralítico. Ou seja, a Bíblia mostra em várias passagens que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ou verdadeiro homem e verdadeiro Deus.